O passado bate a porta. Eu sou Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Existem alguns momentos na vida, tanto da gente enquanto indivíduo e enquanto coletividade, que questões do passado que a gente achava que já estavam resolvidas ou que nós, na verdade, não resolvemos, mas jogamos ali num cantinho para debaixo do tapete e saímos assoviando do tipo assim, acabou, não existe mais. E de repente elas aparecem e falam, peguei, né? Aparecem novamente, falam, poxa vida, achei que essa situação já tinha sido superada, achei que essa situação já tinha sido resolvida. Mas na verdade nós não resolvemos, nós demos algum drible muitas vezes na situação ou até resolvemos com os recursos que tínhamos e que foi possível fazer a resolução lá no passado. Porém a situação era mais complexa do que a gente podia imaginar. A gente tinha um nível de conhecimento lá atrás que entendia que a situação tinha esta dimensão. Mas ela tinha uma dimensão muito maior que só vai aparecer lá na frente, quando a situação novamente bate à sua porta. Isso é muito comum, a gente observa isso acontecer. Astrologicamente, existem vários tipos de trânsitos que podem trazer questões relativas ao passado, tá? Trânsitos de Netuno trazem questões muitas vezes que ficaram soterradas lá no profundo da gente, né? Coisas às vezes traumas infantis. Plutão também é possível trazer questões muito complexas, traumas, né, bem profundos e que também quando fica ativo vem à tona. O interessante é que Plutão muitas vezes para muitas pessoas, dependendo do aspecto, ele leva a pessoa em busca de uma ajuda terapêutica, quando ela vai fisgar e fazer um processo de cura, já que Plutão está relacionado também à cura e regeneração, né? Mas também existe um outro aspecto e que vira e mexe acontece envolvendo dois pontos matemáticos no mapa astrológico que representam esta linha que cruza e faz a conexão, né, entre passado e futuro, que são os chamados nodos lunares. Os nodos lunares, já fiz vídeos aqui bem lá atrás, eu expliquei o que eles são, né, são pontos matemáticos da intersecção da órbita da Lua e a órbita da Terra. Então isso está relacionado basicamente ao sistema lunar. Se não houvesse a Lua, não haveria os nodos da Lua, óbvio, né? Então, como a Lua representa as forças do inconsciente, representa também o universo, vamos dizer assim, mais das coisas que estão relacionadas à alma da gente, né? Enfim. Quando você tem os nodos ali que são acionados por algum trânsito astrológico, essas questões mais inconscientes, mais noturnas, vamos dizer assim, da humanidade, vêm à tona novamente. E se eu joguei justamente nessa inconsciência coisas do passado, se eu joguei para aquele quartinho escuro, né, para aquele quartinho de despejo, algumas questões tipo assim, não vou lidar com isso agora, não tenho condições, não estou com um saco para lidar com isso, a gente joga lá. Quando você tem uma ação dos nodos, muitas vezes esses nodos escancaram esses quartinhos aí e trazem novamente essas situações do tipo, ó, tá aqui, ainda não foi resolvido, né? Vamos dar uma olhada para isso? Eu estou dizendo isso porque eu vou mostrar aqui no mapa já que nós vamos passar a partir de agora, né? Já começa a partir de hoje em direção aí aos próximos 5, 6, 7 dias, a quadratura que o Sol vai fazer com o eixo nodal, tá? E isso tem um lado muito interessante, porque o Sol é justamente o lado luminoso, o lado diurno, o lado da consciência, que joga luz nesse quarto escuro. E que mostra que aquela teia de aranha está ali ainda, né, que aquela tralha que você achou que tinha mandado para reciclagem está lá ainda naquele quartinho de despejo, né? Então isso falando do nosso universo interior, mas também falando da coletividade, porque nós vamos nos deparar nos próximos dias com questões que a gente achava que já tinha sido superada, tá? E que
tá aí de novo para a gente olhar por quê? Porque a gente não fez totalmente a coisa de forma devida, não resolveu a situação em 100% do que teria que ter sido resolvido, e também nós não tínhamos a consciência do tamanho da encrenca quando nós passamos por ela, e agora ela se apresenta novamente com uma ampliação aos nossos olhos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa configuração astrológica para vocês entenderem um pouquinho melhor o que vai acontecer nos próximos dias. Acompanhe aqui comigo. Olha aqui, hoje nós estamos no dia 10 de fevereiro, né? Estou gravando esse vídeo aqui logo cedinho, 8h08 da manhã, pelo horário de Brasília. E o que nós vemos? O Sol está a 21 graus de Aquário. Ele está terminando aqui, ele entrou no seu último decanato do signo de Aquário, ele está terminando o seu serviço em Aquário. Aquário, a gente sabe que é uma energia de ruptura de velhos padrões. E o que eu chamo de velhos padrões ou velhas crenças? Aquelas coisas que não funcionam mais frente às novidades do mundo, né? O mundo avança, o costume avança, né? Então, aquelas velhas crenças que ainda querem o mundo lá de trás, elas atrapalham o avanço dos costumes, o avanço da ciência, o avanço de todas as questões da sociedade e dos indivíduos. E toda vez que a gente tem um Sol em Aquário, a gente traz essa energia, que no seu sentido mais drástico pode até se transformar num comportamento rebelde contra as velhas estruturas, né? E muitas vezes também um comportamento rebelde da pessoa obtusa que não está esclarecida, né? Então aquela pessoa que é rebelde simplesmente pelo fato de ser rebelde, ou é rebelde pelo simples fato de que ela precisa botar a criança dela para espernear, né, por uma pura rebeldia infantil. Infelizmente a gente tem essas várias nuances referentes aqui à energia de Aquário. Só que o Sol, o que vai acontecer? À medida que ele vai andando no signo de Aquário aqui, ele vai andando mais ou menos 1 grau por dia, então nós temos aqui pelo menos mais 9 dias aí, 9, 10 dias de Sol em Aquário, ele vai se aproximar de fazer uma quadratura, e aí forma que a gente chama de quadratura T, com o eixo nodal. Então você tem o nó do sul, que representa as questões inconscientes, passadas, aquela nossa ignorância do tamanho da encrenca, né? Aqui no passado ficou assim, bom, eu achava que eu tinha resolvido e não tinha condições de entender a profundidade do buraco que eu estava metido. Aqui no nó do norte, nós começamos a ter consciência do que é que a gente não fez e o que é que a gente teria que fazer. Até porque o nó do norte está no signo de Touro, que é um signo de praticidade, de realidade, de pé no chão, né? Então o que vai acontecer? À medida em que o Sol vai se aproximando aqui, né, e logo logo ele vai ficar em exata quadratura aí na próxima semana, tá? Vai jogar luz aqui nesse eixo. Questões do passado que ainda não foram totalmente resolvidas, trazendo novamente problemas para que a gente se debruce numa visão madura e prática e objetiva para resolver, tá? Dá um exemplo bem claro. A última vez que nós tivemos essa quadratura nessa configuração aqui foi lá no dia 5 de março do ano passado, né? No dia 5 de março, o que aconteceu? Naquela época, o nó do sul ainda estava em Sagitário e o nó do norte ainda estava aqui no signo de Gêmeos. E, portanto, a quadratura se deu com o Sol em Peixes, por isso que ela aconteceu no dia 5 de março. Esse ano ela acontece em Aquário, no dia aí nessa semana que nós estamos vivendo agora, né? Então, o que aconteceu? Naquela época nós tivemos o agravamento da pandemia, estava tendo o começo da vacinação, né? E o agravamento da pandemia com 1.760 mortes. E a partir do momento que foi se vacinando, as mortes foram caindo, né? Você veja, nós saímos lá de 1.760 mortes em março, passamos lá mais ou menos para maio, quando estava começando a CPI da Covid, passamos para cerca de 950 mortes por dia, né? Quase que caiu a metade, então, né? E chegamos em agosto com 278 mortes
com a vacinação já ocorrendo aí as segundas doses para muitas pessoas, principalmente para os idosos. Então, a vacinação fez um movimento de queda, né, rápida e brusca das mortes, principalmente no campo dos idosos aí, né? Aí o que está acontecendo? Muita gente, né, por conta de fake news, por conta de pastores irresponsáveis, políticos irresponsáveis, né, pessoas que não têm conhecimento científico e querem dar pitaco em coisa que não entende, que não conhece. Eu sou biólogo, estudei imunologia, né, estudei a formação do sistema imunológico, então eu tenho condições e autoridade diplomada pela Unesp, tá, de falar sobre esse assunto. Então eu sei que a vacina funciona, né? Só que essas pessoas elas querem teimar em discutir uma coisa, né, que é discutir o Padre Nosso com o Vigário. Né? Por quê? Por uma questão de ideologia política, para seguir um presidente assassino. Né? Então elas fazem isso. Isso é um problema não resolvido. Ou seja, quando o Sol agora de novo joga a sua luz aqui, nós começamos a ter problema. O que está acontecendo? Chegamos aí à marca de 1.200 mortes de novo. Né? E os dados indicam, sem sombra de dúvida, não adianta questionar e discutir, porque é isso, os dados mostram o número de pessoas que está morrendo, cerca de 80% das pessoas que estão morrendo hoje de Covid nos hospitais são aquelas pessoas que não se vacinaram ou não estão com a vacinação completa. Né? Então, isso é a prova científica cabal, para quem entende de ciência, para quem entende de método científico, tá? Ela é a prova, é o dado cabal de que as vacinas não só funcionaram porque diminuiu o número de mortes na população, principalmente idosa, né? Como aqueles que não se vacinaram de forma completa estão morrendo nos hospitais hoje por conta da Covid. Então isso é fato, né? Isso é um fato. Da mesma forma que o Sol nasce no leste e o Sol nasce no oeste, só falta a pessoa querer discutir isso também. Né, só pode ela falar que isso também é errado. Né? Provavelmente se o Bolsonaro falar que o Sol nasce no oeste, eles vão continuar defendendo que o Sol nasce no oeste, mesmo com a evidência clara na fuça deles. Então, com esse tipo de gente não dá para discutir, elas não tem discussão. Né? E é esse tipo de gente que vai acontecer isso aqui. Ó. O Sol chega aqui, joga a luz, lembra no quarto escuro, e hoje o que nós temos no nosso quarto escuro da coletividade? O movimento antivacina. Representa esse movimento que, infelizmente, está relacionado a alguns movimentos também antiglobalistas e coisas que surgiram, né, com a grande decepção de 2008. Muita gente foi colocada à margem pelo processo mal dirigido da questão da economia global, perderam empregos e aí viram também os imigrantes chegando no seu país. Então isso criou uma xenofobia e levantou aí a vinda da extrema-direita com muita força. Então são os ressentidos, né? Esse pessoal é ressentido com a globalização e é desses grupos que saem muitas vezes os anti-vacina. Então, a hora que o Sol chega aqui, nós vamos ter durante essa semana, né, um agravamento da mesma forma que aconteceu a última vez, isso daí lá em março do ano passado, um agravamento da pandemia por conta justamente do pessoal que não se vacinou. Né? Então você tem aí os Estados Unidos, por exemplo, que tem cerca de 40% da população não vacinada, está tendo aí quase 3 mil mortes diárias ainda. Né? Só que assim, hoje existe uma questão de se tocar a vida para frente e não se está fazendo mais aquela coisa toda que estava acontecendo quando nós estávamos com números aí a cerca de 3 mil mortes por dia. Mas corre o risco de nós chegarmos aí, superarmos a marca de 2 mil mortos nos próximos tempos aí por conta justamente do pessoal que não que teima, né, sem nenhum tipo de argumento, né, por pura birra, né, por pura ideologia política enviesada, por pura crença deformada, eles continuam insistindo em não se vacinar. E aí, evidentemente, né, vão pagar um preço muito caro por isso. Tá claro, né, por esse aspecto que nós estamos vivendo, que nós estamos retomando essa quadratura do Sol com os nodos que vivemos em março, né? E se nós não manejarmos bem essa situação agora, da mesma forma como ficou um rabo mal resolvido lá em março, por conta desse movimento que cresceu a partir dali dos antivacinas, né? Se esse movimento não for debelado agora, isso vai trazer de novo mais uma situação mal resolvida que na próxima volta nodal do Sol com o nodo
de novo nós vamos estar batendo nessa mesma tecla. Então, é um problema recorrente, né? A pessoa está lá com o dente cariado, né? E aí ela vai e toma um remédio para dor. E passa um tempinho sem dor do dente cariado. Daqui a pouco, de novo, o dente começa a doer. Por quê? Não resolveu o problema, a cárie. Fica resolvendo o paliativo, né? Vai dando remédio, e a cárie vai comendo o dente. Então, enquanto nós tivermos essa ignorância científica associada à crença religiosa e canalice política formando esse combo, que infelizmente ele pega as pessoas muitas vezes que são muito crédulas e que não têm uma formação científica clara. Então elas são levadas no bico, né, por essas pessoas que têm má índole. E a gente vê que muitas das pessoas, e principalmente políticos, que andam aí pregando a antivacina, né, já se vacinaram. Né? Inclusive o próprio presidente que coloca um sigilo no seu cartão de vacina de 100 anos. Isso é um absurdo, eu não sei como é que existe uma lei que permite esse tipo de coisa. Não entra na minha cabeça um absurdo desses acontecendo. Né? Então é isso. Aqui é um canal de biólogo. Então se você vai se atrever a fazer um comentário anti-vacina, você sabe que você vai levar paulada na ideia. Porque você está falando com uma pessoa que é formada nessa área. Se você não tem formação nessa área, tá? Então, primeiro que você não tem nem que abrir a boca, porque você não tem conhecimento. Eu já falei, eu não vou lá criticar o serviço do engenheiro. Falar, essa ponte vai cair, eu não tenho condições de dizer isso. Eu não entendo nada de engenharia e ele tem todo o direito de me dar um esculacho se eu for lá e falar esse tipo de coisa. Porque ele está na área dele. E eu estou na minha área. Sou biólogo e falo. Provavelmente a pessoa que é antivacina não sabe nem como que surgiram as vacinas. Não sabe o tempo que isso tem, não sabe a diferença entre imunização passiva e imunização ativa. Não sabe nada desses conceitos, fugiu da escola, não prestou atenção na aula de biologia. E depois quer colocar a sua vontade. Achar que a sua ideia é mais importante do que o contexto mundial. É muito narcisismo, né? É estar na criança, vamos dizer assim, né? E se a pessoa tem informação e vem defender a antivacina, aí é pior ainda, porque não está fazendo, não está seguindo o que aprendeu na sua formação e está deformada. É uma pessoa deformada, provavelmente pela ideologia política ou pela ganância no lucro, né? Então ela tem algum motivador por trás que faz com que ela passe por cima de todo aprendizado que teve na faculdade de medicina, de enfermaria, né, de enfermagem, para poder defender a antivacina. Aí é um caso sério, aí é mau-caratismo já, puro. Né? Agora, a pessoa lá que não tem conhecimento e é levada no bico pelo pastor canalha, tá? Essa daí a gente até dá um desconto, porque ela não tem, ela é vítima, na verdade, desses vilões que estão levando eles para a morte. Por quê? O que acontece? Tá aí os dados, não adianta espernear, é dado, meu querido. Né? Contra fatos não há argumentos. Né? É dado, 80% das mortes é de não vacinados. Tá? Não adianta espernear, não adianta você mostrar o WhatsApp da Carla Zambelli, da Bia Kicis, ou do seu pastor, ou daquele médico canalha que você segue, tá? Porque eles estão errados em todos os aspectos. Tá? E não adianta defender, porque comentário antivacina aqui, o que acontece? Primeiro que é barrado. Eu já tenho algumas palavras-chave aqui que eu coloquei no YouTube, que determinados comentários, determinadas palavras que a pessoa escreve, o comentário já é banido já, né? E outras, e aparecendo a gente apaga e bloqueia o perfil, pronto, porque você não tem relevância nenhuma. Você é eliminado. Não gostou do que eu falei? Está inscrito no canal? Desinscreva-se, cai fora. Muito simples. Eu vou continuar defendendo a verdade. Se você quiser continuar seguindo a mentira e o canalha desse presidente, isso é um problema seu. É um problema do teu caráter. Tá? Porque nessa atual circunstância, defender Bolsonaro é falha de caráter. Sem dúvida nenhuma. Tá? E eu falo sim de política, porque o canal é meu, e eu falo do que eu quiser, e você não tem o direito de censurá-lo. Nenhum. É assim que funciona. Tá? Nós estamos numa democracia, embora você não goste, mas ela vai continuar e nós vamos fortalecer ainda mais nas próximas eleições. Tá? Vamos varrer essa extrema-direita daí e vamos retomar o país, pelo menos no mínimo, da civilidade, porque nós destruímos o marco civilizatório. É isso. Não gostou? Esperneia, chora, vai lá na barra da calça do Bolsonaro, vai chorar, vai fungar e vai reclamar. Porque eu continuarei fazendo o meu trabalho, apesar de você ficar aí bravinho, tá? Então é isso, gente. Essa quadratura com o Sol
com os nodos vai lançar luz para questões mal resolvidas, tanto nesse aspecto da vacina, quanto nos aspectos das questões internacionais. Veja a questão da Ucrânia, que é uma retomada de uma situação que não foi manejada adequadamente quando da invasão da Crimeia. Né? Naquela época da invasão da Crimeia ficou aquela celeuma toda, aquela discussão, ambos os lados colocando seus argumentos e razões, e a situação não foi muito bem manejada na época. Né? E depois a Ucrânia teve problemas aí com o presidente que foi deposto, né? Presidentes que eram pró-Rússia, por conta que uma boa parte é pró-Ocidente. Então aquela situação lá de trás está aí de novo posta. E nós estamos numa semana, né, como eu falei para vocês, entre dia 16 e dia 20, no mapa dos Estados Unidos existe muita tensão. Né? Depois eu vou fazer o mapa da lua cheia, a gente vai estudar isso. E com este Sol quadrando os nodos, ele lança a luz para situações do passado. E saiba também que para muitos de nós, o passado vai bater a porta e vai trazer ali bem na soleira da porta situações para que você possa de novo olhar para elas e resolver de uma forma mais adequada do que você acha que resolveu lá atrás. Ou que você tenha a dimensão real da situação que você minimizou ou não entendeu muito bem lá atrás. É assim que a vida segue. Fazer o quê? Estamos aqui nesse planeta Terra, nessa terceira dimensão, onde a gente aprende pelo contraste. Né? A gente não veio aqui passar férias, a gente não veio aqui para ficar saltitante, cantarolante. Se a gente está aqui nessa terceira dimensão, é porque a gente tem uma tarefa, um desafio para resolver, e esses desafios eles vão se apresentando nessa estrutura em que nós vivemos, nessa estrutura de espaço-tempo, nessa realidade. Tá? Agora, a pessoa não está gostando disso, em vez de ficar brigando com os outros, em vez de virar um ressentido, olha para dentro e fala o que eu posso mudar dentro de mim para que eu possa ganhar mais forças, mais recursos para poder passar por essas dificuldades sem transformá-las em problemas. Mas para isso precisa sabedoria, precisa ter disposição interna e precisa sair da vítima. Porque a vítima nunca acha que o problema é dela, ela sempre acha que o problema é vindo do outro. Maturidade, né, que é necessário para que a gente possa atravessar esse mundo aqui. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.